Es la institución más enigmática del planeta, actúa en las sombras con un presupuesto clandestino, moviendo su influencia a través de recursos ocultos en paraísos fiscales y corporaciones fantasma, desde el derrocamiento de gobiernos extranjeros durante la Guerra Fría hasta el uso de algoritmos y drones en la lucha contra el terrorismo. La CIA se ha convertido en el instrumento máximo del poder de los Estados Unidos. El año es 1945. La Segunda Guerra Mundial llega a su fin entre llamas y escombros. Europa está devastada. El Pacífico arde bajo la sombra de la bomba atómica, y el equilibrio global de fuerzas está a punto de transformarse. El ejército rojo de la Unión Soviética ocupa la mitad del continente. El puño de acero de Stalin domina las capitales que van desde Varsovia hasta Bucarest. Para los norteamericanos, esto representa una amenaza grave. El gobierno de los Estados Unidos sabe muy poco sobre los planes soviéticos. En aquel tiempo, los IVU contaban con la Oficina de Servicios Estratégicos OSS, que había operado en las sombras durante la guerra, enviando agentes más allá de las líneas enemigas y saboteando las cadenas de suministro nazis. Sin embargo, eran principiantes. La red de espionaje de Moscú los superaba con facilidad. Incluso el servicio secreto británico, el MI6, mantenía información confidencial lejos de Washington. Los estadounidenses ganaron el conflicto gracias a su fuerza industrial y militar, no por la eficiencia de su inteligencia. Harry Truman asume la presidencia en abril de 1945, en la histórica sala del gabinete. El entonces vicepresidente Harry S. Truman presta juramento como el 32º o presidente de los Estados Unidos, con la ceremonia dirigida por el juez presidente Harlan Fiske Stone. Tras el fin de la guerra, Truman disuelve inicialmente la OSS, pero pronto se da cuenta de que el país necesita un sistema de inteligencia más sólido y sofisticado. Entre bastidores en Washington, comienza a formarse una nueva convicción. El presidente está a punto de crear una institución sin precedentes en la historia estadounidense, una fuerza destinada a librar una guerra silenciosa a escala mundial, en una sala aislada y sin ventanas, ubicada dentro del recién creado Consejo de Seguridad Nacional. Un pequeño grupo de hombres se reúne. A puertas cerradas, están a punto de concebir algo que los Estados Unidos jamás habían tenido antes, una agencia de espionaje permanente. Incluso en tiempos de paz, le dan el nombre de Agencia Central de Inteligencia CIA. Su misión, reunir información, ejecutar operaciones secretas y, cuando sea necesario, intervenir en los asuntos de otras naciones para proteger los intereses estadounidenses. La Ley de Seguridad Nacional, que oficializó la creación de la CIA en 1947, fue aprobada rápidamente y rodeada de controversias. La nueva agencia recibió un mandato amplio e impreciso, que la autorizaba a desempeñar otras funciones y responsabilidades relacionadas con la inteligencia, según lo determinara el Consejo de Seguridad Nacional. Esa redacción le otorgó a la organización un poder y una libertad excepcionales desde su nacimiento. Avisao era nítida: construir una red global de agentes informantes espalados por todos los continentes, equipos de operaciones secretas, preparadas para derrubar regimes y manipular o curso político de naciones, departamentos especializados en propaganda, destinados a moldar a opinión pública extranjera conforme os intereses americanos, o un sistema de inteligencia que respondería directamente ao presidente el sempre estar contra o Congreso o a grave população. Más había un obstáculo: tamano poder exigía recursos limitados, solicitares dinero abertamente levantaría suspeitas y preguntas que seus criadores no podrían responder. Contudo, o acaso luego ofrecería a grave sería una oportunidad única y una forma de obter acceso prácticamente ilimitado a fundos. Após o término da Segunda Guerra Mundial, a Europa estaba devastada. Miles de pessoas vivían sem abrigo, famintas y sem perspectivas. Sem ajuda, o caos y o comunismo parecían para muitos y una alternativa aceitável, mas os Estados Unidos no pretendían permitir que ese escenario se concretizase. O presidente Truman reage lanzando a doutrina Truman: os Estados Unidos apoyará a todas as nações libres que resistirem a grave opressão. Logo en seguida, o secretario de Estado George Marshall apresenta uma proposta usada, o Plano Marshall. As raíces dos regimes totalitarios se alimentan da miseria y da guerra, crecen no terreno sombrío da pobreza y do conflito, atíngeme a plenitude cuando a esperanza de un povo por uma vida melhor se extingue. Debemos manter esa esperanza acesa, en cuanto os 16 países convidados por Marshall avaliábamos relatorio de París, un documento que establecía las bases de un programa americano para reconstruir a economía europea. Os parlamentares y miembros do Congreso en Washington comenzaban a debater os detalles do futuro Plano Marshall. No tengo dúvidas de que, se decidirmos agir, seremos vemos sucedidos. Tampoco duvido de que o destino de todo o mundo depende do que estamos prestes a realizar. Durante 4 anos, os Estados Unidos injetaran máis de 13 bilhões de dólares na Europa, valor equivalente a máis de 150 bilhões nos días atuais. Oficialmente, os recursos foram destinados ao envío de alimentos, equipamentos
Combustible y obras de infraestructura, más por tras dos relatorios oficiais, había un pacto oculto, 5% dos fundos do plano Marshall foran desviados para y al cerca de 685 millones de dólares. O dinero servir ya para influenciar eleições, corromper políticos, financiar sindicatos alinados y promover campanas de propaganda por toda Europa. No en tanto, posuir recursos no significaba ter éxito. Os soviéticos habían consolidado una presencia profunda, sustentada por redes bien organizadas y leales. Hacia ella posuía un cofre de guerra, más o conflicto invisible que se aproximaba exigir ya $8 millones de dólares, no final da década de 1940. A KGB soviética representaba o auge da espionaje mundial. Sus ramificaciones se extendían pela Europa, Asia y Américas, décadas de experiencia. Métodos refinados y disciplina implacable atornaban prácticamente intocable. Hacia, en contrapartida, ainda engatinaba al Yuma aprendiz diante de un mestre das sombras. En Yuma de sus primeras misoes, un grupo de agentes ucranianos treinados pela CIA saltó de paraquedas en territorio soviético. A operação, no entanto, estaba condenada antes mesmo de o avião de Xaro solo. Un dos principais responsáveis pelo planejamento era, secretamente, un informante da KGB, y cada detalle da missão foi entregue diretamente a Moscou. En pocos días, todos os infiltrados foran mortos o capturados. Os fracasos tornaram o recorrentes y profundos que no poderiam ser explicados apenas por azar o inexperiencia. De acuerdo con un relatorio interno, así estaba mortalmente infiltrada, as consecuencias foran devastadoras. As operações terminaban en desastre, y a reputação da agencia afundaba tal pantou que reclutar novos agentes se tornaba uma tarefa quase imposible. Naquele período, o director da CIA era Walter Bedal Smith, após uma série de falas humilantes. Ele temia que a instituição faz vista como uma farsa improvisada e que sua própria carreira faz arruinada junto com ela. A agência precisava de uma vitória retumbante, algo que demonstrasse competência grave Casa Branca e inspirasse medo em seus adversários. Essa chance, em breve, surgiu ya. O primeiro ministro Mohamed Mossadegh nomeou un comité para elaborar uma lista completa das reivindicações do IRA contra a Anglo-Iranian Oil Company, que detem oficialmente a concessão de petróleo neste país, caso a disputa chegue a un tribunal internacional. O ano é acentuada 1953. O IRA torna al seu novo epicentro da Guerra Fria. O primeiro ministro Mohamed Mossadegh acaba de nacionalizar a Anglo-Iranian Oil Company, retirando da Gran-Bretanha o controle lucrativo do petróleo iraniano. Por décadas, Londres había explorado las riquezas do país linao aceitar y a ser afastada por un político independiente. Assim, recorre a Washington, pedindo que Asia resolva o problema de forma definitiva. Walter Bedal Smith aproba o plano. O projeto recebe un codinome, Operação Oijex. No coração da operação está un momento destinado ao anonimato, que Roosevelt Jr., oficial da CIA y neto de un ex-presidente americano, disfrazado. Roosevelt chega a Teherán con mais de $1 milhão de dólares en fundos secretos da agencia. O método era antiguo, más eficaz, comprar as pessoas certas. Espalar as mentiras certas li deixar o caos facer o trabalho. Parlamentares aos subornados. Jornais receben pagamentos para publicar materias chamando Mossadegh de tirano y corrupto. Radios transmiten apelos inflamados pedindo que os apoiadores dosa se levanten contra o governo. Após contratempos iniciais, oficiais militares leais a OSA se unem a grave conspiração. Tanques avanzan pelas ruas. Multidões contratadas entram en confronto como os defensores de Mossadegh. No día 19 de agosto, tropas invaden a residencia do primeiro ministro. Mossadegh tenta escapar pulando o muro do jardim, mas se acentuada capturado poucas horas depois. Comece a queda, o petróleo iraniano volta ao controle do ocidente. En Langley, sede da CIA. O golpe acentuada celebrado como uma obra-prima de engenharia secreta rápido, limpo y aparentemente perfecto, mas o suceso teve un custo. Derrobar uma democracia por intereses económicos crió un precedente sombrío. As sementes do caos habían sido plantadas y un día germinarían contra os propios Estados Unidos. A década de 1950 transformó en un turbilao de golpes y operações clandestinas. En 1954, na Guatemala, a orquestra derrubada do presidente Jacobo Arbenz, utilizando campanas de desinformação, mercenarios y presa económica, un novo era en solo latino-americano. Porém, nem todas as jogadas funcionaram. Na Indonesia, uma tentativa de desestabilizar o presidente Sukarno termina en total fracaso. En Cuba, as primeiras tentativas de desestabilizar Fidel Castro terminam en fracaso. No leste europeu, as operações ao desmanteladas pela KGB antes mesmo de entrar en Masao. El en Dallas. Egue a grave frente da CIA, comprende o cenário que se aproxima. Ao seu lado, Serge Richard Visalume, estrategista brilante. Conocido por su mente usada y fascinio por grandes projetos, ambos llegan a grave mesma conclusão: o futuro da agencia não está nas sombras. Mas no se usa una tecnología que ninguém mais seria capaz de igualar.
tornouse evidente que os Estados Unidos não dominaban a arte de infiltrar espiões. Así estaba tão comprometida por agentes extranjeros que tentar competir com a KGB en seu próprio campo seria inútil. Assim, decidiram apostar naquilo en que os americanos realmente se destacaban en engenharia e inovação tecnológica. A agência pasa, então, por uma transformação silenciosa. Os golpes secretos continuariam existindo en seu manual de táticas. Mas o próximo grande avanço não viria de subornos manipulações políticas, viria de uma máquina. Essa máquina receberia o nome de U-2. Nos primeiros anos da Guerra Fria, a espionagem aérea era uma missão quase suicida. Os Estados Unidos dependiam de bombardeiros e caças adaptados para voos de reconhecimento, que voaban baixo o suficiente para serem detectados pelos radares soviéticos, e lentos o bastante para serem abatidos por caças inimigos, como aumento da tensão nuclear. Essa vulnerabilidade tornou-se inaceitável. Os soviéticos estavam construindo instalações de armamento atômico, e Washington precisava observá-las de perto e com urgência. Ele en Dallas, representando a CIA, forma uma aliança com a Força Aérea Americana. Richard Bissell assume a liderança do projeto. O design fica a cargo da divisão Skunk-Works, da Lockheed, Saba genial direção de Kelly Johnson. O resultado de acentuada revolução arjo U-2, um avião capaz de voar a 70.000 pés de altitude. Muito acima do alcance de qualquer caça míssil soviético. Suas asas longas e finas, com mais de 30 metros de envergadura, LH conferem sustentação para plane na estratosfera. Câmeras instaladas em seu fuselagem capturavam imagens de objetos com apenas 60 centímetros de largura, a mais de 20 km de altura. Seu alcance permite atravessar o coração da União Soviética e retornar a grave base sem reabastecer. Não era apenas um avião, era um satélite espião tripulado. Os soviéticos conseguían detectarlo no radar, mas eram incapazes de interceptarlo. Cada missão trazia de volta rolos de filme que redefinían os mapas do Pentágono e da Casa Branca. U-2, um planador motorizado com uma câmera 90. Tornou-se dos maiores triunfos tecnológicos da CIA. Atentado. As estimativas da agência sobre o poderio militar soviético eram baseadas em palpites, não em dados concretos. O U-2 foi criado para transformar suposições em fatos, fornecendo informações cruciais para contestar as narrativas da Guerra Fria. Os membros da delegação vietnamita aqui presentes parecem resignados com a possibilidade de um armistício iminente. Segundo o qual as forças do Viet Minh assumiriam vastas regiões do Vietnã. Presume-se que praticamente toda a metade norte do país passará para o controle dos rebeldes comunistas. Desde 1954, os acordos de Genebra estabeleceram a divisão do Vietnã em dois territórios e foi esse cenário que os Estados Unidos passaram a atuar como objetivo de impedir que o norte comunista absorbesse o sul. Oficialmente, a presença americana tinha caráter consultivo. Na prática, porém, a CIA controlava os bastidores. A aeronave U-2 sobrevoava o Vietnã do Norte e o Laos, trazando mapas das rotas de abastecimento, posições de tropas e da complexa artéria logística conhecida como Trila Ho Chi Minh. Essas imagens se tornaram a base de operações secretas de ataque e sabotagem. A chamada Guerra nas Sombras se expandiu rapidamente. Milícias financiadas pela CIA en Laos destruían depósitos y organizaban emboscadas contra convoyos inimigos. A empresa América transportaba armas, equipamentos de comunicação e agentes para pistas improvisadas no meio da selva. En Saigon, adversarios políticos dos gobernantes aliados aos Estados Unidos eran subornados, chantajeados o eliminados. Grande parte dessas ações clandestinas envolvia grandes quantias de dinheiro e suas origens raramente eram legítimas. Os recursos vinham de fontes ocultas como orçamentos sigilosos, reservas internacionais e canais ilícitos de financiamento. No Laos, combatentes non protegían plantios de opio en troca de armas y pagamentos. No Camboja, o tráfico de heroína alimentaba discretamente operações que jamais serían reconhecidas pelo Departamento de Estado. Durante a década de 1960, esa guerra invisible parecía funcionar, as rotas de suprimento eran interrompidas. Lideranças inimigas enfraquecidas e o Vietnã do Sul ganaba alguns anos extras de resistencia. Tudo daba impresado de vitória, mas em pouco tempo o conflito explodiria em uma guerra aberta, arrastando os Estados Unidos para um atoleiro custoso, impossível de sustentar com qualquer orçamento secreto. Em abril de 1961, hacía risca uma das operações mais audaciosas. A invasão o da Bahia dos Porcos. Exilados cubanos, treinados e armados pela agência, desembarcam nas praias como objetivo de derrubar Fidel Castro. O plano, no entanto, desmorona em que estado de Díaz, o apoio aéreo é acentuada cancelado. A resistência interna na OSERJ e as tropas de Castro retomam o controle rapidamente. A imagen dos Estados Unidos sofre um golpe mundial, dentro da CIA. A vergonha é acentuada devastadora.
Para el presidente John F. Kennedy, trátase de un fracaso humillante que mancha a aura de invencibilidad americana. Él le reconoce que así había falado. Un de seus asesores recordó, él estaba mais irritado do que jamás subir furioso. Repetía, como pude ser tão ingenuo a panto de confiar neses conselheiros, Kennedy ter dito ainda, levamos un duro golpe y merecido. Mas precisamos aprender comiso, Yuma das lições, segundo ele, foi clara. Jamás voltarei me deixar encantar pelas recomendações do Estado Maior Conjunto da CIA. A Bahia dos Porcos foi Yuma lição amarga. Mas Washington não recuou. A missão permanecia a mesma, contero avanço do comunismo, a qualquer preço. Egea. O foco se voltava para o sul do continente americano no Chile. No inicio da década de 1970, o país vivia uma crise política decisiva. Salvador Allende, de orientação marxista, e acentuada eleito presidente en 1970, o primeiro nas Américas a chegar ao poder por meio do voto popular. Ele prometia reformas socialistas, nacionalização de indústrias estratégicas e aproximação com Havana e Moscou. Para a Casa Branca era un pesadelo político y uma nova Cuba más con legitimidade democrática. Así recebeu a missão de impedir a consolidação do governo de Allende. Milos foram destinados a jornais opositores. Financiamento de greves y apoyo secreto a partidos contrarios. La economía chilena foi pressionada até o colapso, a moeda despencou e a escassez tomou conta do país. Nos bastidores, agentes americanos mantienen contato como oficiais militares simpáticos a grave causa, fomentando instabilidade e tensão. En 11 de setembro de 1973, as Forças Armadas do Chile, sob comando do general Augusto Pinochet, golpearam o governo. Tanques ocuparam Santiago. O Palácio Presidencial foi atingido e incendiado. Pinochet assumiu o poder, instaurando anos de ditadura militar, marcados por prisões, torturas, desaparecimentos e censura. Washington solta un suspiro de alivio, o Chile voltou para o lado anticomunista. Porém, o custo foi em sangue e o mundo inteiro tomou conhecimento. Para CIA, o episodio chileno de 1973 serviu como prova de que o poder oculto ainda surte efeito. De volta ao sul da Ásia, a agência intensifica as manobras. Enquanto o conflito no Vietnã evolui de uma missão consultiva para um confronto em grande escala, as operações da CIA se ampliam ao lado das forças militares, treinam unidades sul-vietnamitas, coordenam o chamado Programa Phoenix e conduce mações no Laos e no Camboja. O Programa Phoenix representou o grande esforço da agência para desmontar o Vietcong por dentro. Foram criadas redes de inteligencia, inseridos agentes en territorio adversario y promovidos ataques directos a individuos suspeitos. O problema é acentuada que esses métodos foram tão cruéis e eticamente questionáveis que deixaram uma mancha duradoura na reputação americana. Mas o Vietnã não foi o único teatro de ação da CIA. No próprio solo americano, a agência ultrapassa fronteiras proibidas. Começa a moldar a opinião pública apoiando financeiramente grupos estudantis, exercendo influencia sobre jornalistas, incentivando organizações culturais a assumirem posturas anticomunistas. Recursos secretos pasan a financiar revistas, exposições e até movimentos sociais que a agência acreditava poder orientar. Sabo codinome Projeto MK Ultra e estava supervisado de Sidney Gottlieb. Así promoveu experimentos sem pessoas sem seu consentimento, utilizando LSD, hipnose, privação sensorial e violência psicológica. O objetivo declarado, o controle da mente. O sono da agência, comenta Malguns, era descobrir uma substância capaz de levar alguém a cometer atos inimagináveis, e que, ao despertar no dia seguinte, não lembrase de nada, estudaram técnicas de lavagem cerebral e tentaram desenvolver os chamados candidatos manchurianos, indivíduos programáveis para executar ações, inclusive homicídios, que jamás cometerían espontaneamente. A metade da década de 1970, tras convulsado en varias frentes, a guerra do Vietnã chega ao fim com helicópteros evacuando Saigon. A economia dos Estados Unidos vacila diante dos choques do petróleo, de inflação alta e de uma recessão severa. A União Soviética amplia sua presença na África e no Oriente Médio, no plano doméstico. O escândalo de Watergate derruba o presidente Richard Nixon em humilhação pública. Así também sofre o impacto. Os comités investigativos Chechi Pike expõem segredos da agência, dissipando parte do seu manto de mistério. A confiança popular entra em colapso. Ainda assim, Lee, práticas antigas persisten. Contas secretas nas Visa e no Caribe continuam a sustentar fundos ocultos. Empresas de fachada ocultan transacções de armamentos, subornos e repases políticos. Nas sombras, essas contas não são apenas um colchão de segurança, são ferramentas. E em breve financiará uma operação que culminará num acontecimento monumental. No percurso, a agência reabrirá uma porta antiga e suja. Seu relacionamento como tráfico internacional de drogas. No inicio da década de 1980. O IRA está dilacerado en guerra interna y en confronto con vecinos. Osa foi deposto pela Revolução Islámica. Oficialmente, Washington clasifica o IRA como inimigo. Mas Lee,
O cálculo acentuada diferente, todo adversario podebira ser un canal útil. Toda crisis puede transformarse en oportunidad de negociación. 3 ciudadanos americanos un jornalista, un diplomata y un pastor son sequestrados nas ruas de Beirute por hombres armados. Para garantir a libertad o 2 reféns, así presenta una proposta moralmente dubidosa. Por medio de intermediarios y agentes clandestinos, agencia, en conjunto con altos miembros do gobierno Reagan, articula venda secreta de armamentos a oír al MI6. Pesas de reposizado y equipamientos militares de que o país precisaba urgentemente. Os presos ao propositalmente elevados, en troca, o ira debería influenciar discretamente o Hezbollah, no Líbano, para que libertase os reféns americanos. Contudo, os lucros de esa operación no permanecen no ira. El esao desviados para contas nas visa y empresas offshore y luego reaparecen na América Central. O destino final, os contras. Un grupo rebelde empenado en derrubar o gobierno sandinista de orientación izquierdista na Nicaragua. Más o tráfico de armas no era única fuente de recursos. Na América Central, traficantes de cocaína enviaban remesas constantes ao norte, y a rede da CIA fazia vista grossa lu, en ciertos casos, colaboraba directamente con esos grupos. Desde que os lucros fuesen destinados ao financiamiento dos contras, aviões y pistas clandestinas transportaban armas na ida y drogas na volta. En cuanto os boos que pousaban nos Estados Unidos, retornaban carregados de dinero. Cuando a verdade veio a grave tona en 1986, o escándalo abaló Washington até o núcleo. Audiencias públicas, acusações e indignação tomaran conta do país, a população o se perguntaba até onde así había ido, quais limites estaba disposta a ultrapasar. Tudo saba justificativa de facer o que era necesario, mas o que vía a seguir, faria o caso ir al contras parecer trivial. Entraba en sena o BCCI, Bank of Credit and Commerce International, com sedes no Luxemburgo y no Paquistão, o banco se promovia como banco do terceiro mundo, oferecendo servicios para clientes rejeitados pelas instituições o extradicionais, traficantes, ditadores y comerciantes de armas, encontraba mal y refugio financiero seguro. Bilhões de dólares ilícitos pasaban por suas contas. A CIA también percebeu o potencial do BCCI. Essa rede de empresas de fachada y contas sigilosas era perfeita para movimentar recursos clandestinos. Operações no Afeganistão, na América Latina y no Oriente Medio eran discretamente financiadas a través do banco. Dinero para informantes. Acordos ilegais de armamentos y atefundos secretos para agencias aliadas fluían pelos registros do BCCI y indexar vestigios. Entretanto, no final da década de 1980, o cerco comenzou a se fechar. Reguladores internacionais pasaram a suspeitar que o BCCI era máis do que un banco corrupto lera. Na verdade, uma organização criminosa global. Jornalistas investigativos comenzaram a seguir os rastros, descobrindo ligações con cárteis colombianos, grupos terroristas do Oriente Medio y escándalos de suborno político en diversos países. En 1991, o golpe final foi dado. Autoridades de Setenazoes fecharam o BCCI en uma ação coordenada. As investigações revelaran que o banco lavou bilhões de dólares para criminosos, gobernos y servicios de inteligencia. O episodio abalou a imagen da CIA, mas logo algo ainda maior surgiria. Por trás das manchetes, o mundo estaba prestes a mudar profundamente. En Moscou, outrora poderosa União Soviética entraba en colapso. En 1991, a URSS se desintegra sabo peso da crise económica, da instabilidade política y do nacionalismo crescente que corroe o imperio por dentro. O acuerdo firmado entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia sela oficialmente o fin da União Soviética y encerra o sono de Mikhail Gorbachev de manter uma federação unificada. A bandeira vermelha acentuada baixada sobre o Kremlin, marcando fin de quase meio século de Guerra Fría y o inicio de uma nova orden mundial. Para CIA, trata-se de uma vitória incomum. A KGB LSU rival implacable y ingeniosa, dexa de existir. Era o adversario que a confrontaba de igual para igual, de Berlim a Angola, en misiones de espionaje, intrigas y manipulas ao global, ambas prosperaban en medio a mentiras, sabotajes y sangre, moldando mutuamente o destino y as táticas yuma da ultra. Más como colapso da União Soviética, Serge Yuma crisis inesperada, o propio sentido da existencia da CIA e acentuada colocado en dúvida. A Guerra Fría. LH oferecia un propósito nítido diega, esa razão desapareceu. Sema que HB, igual acentuada função da agência? A perda dos soviéticos arrancou LH o coração. Como continuar semo inimigo que LH daba identidade, y no caos da nova orden mundial, surgirá o novos oponentes en formas y estrategias que la jamais enfrentou. A União Soviética ruiu. E os Estados Unidos asumen o papel de potencia dominante no planeta. As antigas nações do bloco oriental se aproximan da OTAN e da União Europeia. O comercio cruza fronteras con velocidade inédita. A internet inicia silenciosamente sua conquista do cotidiano.
O ciclo de noticias 24 horas ega exalta a prosperidade nau conflito. Precisamos investir en nosso próprio povo, en seus empregos e en seu futuro, enquanto reducimos nossa dívida gigantesca, en Washington. O presidente Bill Clinton direciona o foco para a economia, crescimento, comercio e política interna tornam-se prioridade. Deixando as guerras secretas e a espionaje en segundo plano, o orçamento da CIA é acentuada reducido. Bases internas y sao encerradas, redes construidas ao longo de décadas sao desmanteladas discretamente. Agentes experientes se aposentan y poucos asumen seus lugares, como fin da Guerra Fría. As grandes ameaças parecen desaparecer. O que resta, sao perigos fragmentados e conflitos nos Balcas, crisis na África, cartéis na América do Sul. Y pequenos estados desafiando o equilibrio con testes de mísseis. O cenário é acentuada caótico, mas a sobrevivencia ainda está en disputa. Esa aparente tranquilidade, porém, não durará. Launch das cámaras, un novo inimigo começa a se estruturar fluido. Descentralizado e invisível. As armas não são tanques nem foguetes, mas o medo. E quando atacar? Forzará-se a retornar ao olo da tempestade. Está começando a era do terrorismo. Na metade dos anos 1990. Launch do escrutínio de Washington, Osama Bin Laden forja seu exército. Das cadeias montanosas do Afeganistão aos campos de instrução no Sudão. Ele recruta combatentes, os forma en táticas de guerrilla y él es incute uma avisado de yihad de alcance global. Ese o a organização. A Al-Qaeda crece nas sombras. Así teve inúmeras chances de eliminarlo. Oportunidades de matarlo prenderlo escaparán repetidamente. Ataques que falaran informações equivocadas. Exitações políticas. No fin da década de 1990, Bin Laden hana o acentuada un extremista solitario. Ele lidera uma rede disciplinada y bien financiada. Con células no Oriente Medio, na África, na Europa y até nos Estados Unidos. A Al-Qaeda se articula como otros grupos de Hezbollah, Hamas, Jemaah Islamiyah formando uma teia frouxa de militantes como objetivos convergentes. Então, os ataques começam, embaixadas americanas no Kenia e na Tanzânia, são alvos. O navio US Escole é acentuada atingido no Yemen. Cada ofensiva torna-se mais letal, mais audaciosa, mais sincronizada. As autoridades disseram que os Estados Unidos estão coordenando esforços com nações europeias e africanas para desmantelar as redes terroristas de Osama Bin Laden, apontado como mentor dos atentados a duas embaixadas americanas na África Oriental enquanto cresce o receio de novos ataques. Para a CIA, isso representa um presagio sombrio e, ao mesmo tempo, um renascimento de propósito. O chamado dividendo da paz pós-guerra fría mostrou-se efêmero. A ameaça crescente, em especial a liderada por Bin Laden, exerceu enorme pressão sobre a agência, que enfrentaba problemas internos, escasez de pessoal y tecnología insuficiente. O terrorismo recoloca a inteligencia no epicentro da segurança nacional. Orçamentos são ampliados. Operações inéditas recebem aval, mas ninguém enxerga completamente o que está por vir. Nos bastidores, Bin Laden trama um ataque sem paralelo no mundo moderno. Um plano destinado não só a matar, mas a chocar. Paralisar e transformar a história em uma única mana. Acabamos de receber informações de que uma havia ocorrido como World Trade Center. Dois aviões colidiram como World Trade Center. En Nova York, houve uma série de ataques terroristas nos Estados Unidos. As imagens mostram as edificações envoltas em chamas. Na manhã de 11 de setembro de 2001, sabum-se claro en Nova York aviões sequestrados acertam as torres gemeas, incendiando concreto e aço. Outro avião atinge o Pentágono. Um quarto aparelho cai na Pensilvânia depois que passageiros reagiram ao sequestro. As torres ardem e desabam numa nuvem de poeira. Destrozos, quase 3.000 vidas são apagadas em poucas horas. A nação fica em choque, de luto e enfurecida. Para a CIA, a missa torna-se inegociável localizar o inimigo e responsabilizá-lo. Pouco mais de 90 minutos após o prazo final dado pelo presidente Bush para que Saddam Hussein deixasse o Iraque. Navios e aviões norte-americanos, incluindo bombardeiros furtivos, F-117 deram início à grave primeira salva da Operação Liberdade do Iraque. Em 2003, a CIA defende que o Iraque possui armas de destruição em massa. Imagens de satélite. Relatos de desertores e interceptações sugerem a existência de arsenais ocultos. Não posso revelar tudo o que sabemos, mas o que posso dividir com vocês junto ao que aprendemos ao longo dos anos. É acentuada profundamente inquietante. De fato, fatos y comportamientos do Iraque indicaban que Saddam Hussein y seu regime poderiam estar ocultando esfuerzos para producir mais armas de destruição en masa. Contudo, esa conclusão mostrou-se equivocada. A inteligência falou a verdade sobre a grave tona depois que o prejuízo já estava feito. O ataque veio em sucessivas investidas, mísseis de cruzeiro, seguidos pelos bombardeiros furtivos F-117 equipados com as chamadas bombas perfuradoras de búnker, o alvo, um abrigo subterrâneo onde acreditava-se estávamos principais líderes do regime iraquiano. Os Estados Unidos invadem o Iraque,
Bagdad cae en pocas semanas. Saddam Hussein Asenduada capturado, juzgado y ejecutado. Más entre os destrozos dos palacios y os depósitos de armas abandonados. Yuma verdad de tornarse imposible de ocultar, no existían armas de destruizao en masa. A inteligencia había falado construida sobre informações duvidosas, intereses políticos e impulsos de poder. Contudo, a guerra nao termina, el muda de forma. Insurgentes emergen das ruínas. Convoyos ao destruidos por bombas improvisadas. Mercados se transforman en campos de mesaque. Soldados americanos lutan Arua, casa a casa, en un conflicto sin fronteras definidas. Para Cia, o Iraque convierte el SEM un vasto campo de operações. Os orzamentos se multiplican. Bilhões de dólares sao destinados a grave espionaje, vigilancia y ações secretas. Y, nos desertos do Iraque y nas montanas do Afeganistão, Yuma nova arma gana forma capaz de observar. Perseguir y eliminar sem colocar en risco Yuma única vida americana. A CIA está prestes a introducir o drone na escuridão da guerra. Antes, asesinatos exigían logística complexa, incursões de fuerzas especiais, explosivos plantados, acordos con senhores da guerra al tudo caro. Perigoso y rastreável. A agencia precisaba de algo mais limpo, mais rápido y muito mais eficiente. Após o 11 de setembro, durante a guerra do Iraque, esa necesidade tornou-se urgente. Líderes da Al-Qaeda habían desaparecido nas montanas. Y os métodos convencionais não podiam alcançá-los sem custo humano y financeiro inmenso. Foi então que a ideia ganó vida, un molo no seu capaz não apenas de observar o inimigo, mas de aniquilarlo instantaneamente. Nace, nas sombras, o programa de drones da CIA desenvolvido en conjunto con a Força Aérea dos Estados Unidos. Os primeiros modelos eran simples, apenas vigilantes aéreos. Mas logo veio o salto decisivo, armarlos. O Predate, equipado con mísseis AGM-114 Hellfire. Tornanse simultaneamente espiado y exequiate. O MQ-9 RIP leva esa tecnología ainda mais longe maior, mais veloz y con autonomía extendida. Ele pode sobrevoar un alvo por 24 horas seguidas, observando cada movimiento. Las cámaras identifican placas de vehículos a kilómetros de distancia. Sensores infravermelhos penetran a escuridão y as nuvens. Conexões vía satélite permiten que un piloto opere a máquina do estado de Nevada en cuanto executa un ataque no Paquistão. Un único operador e acentuada capaz de vigiar, rastrear y destruir sem jamais colocar os pés en territorio inimigo. Para Cia, hizo acentuada Yuma revolução. Golpes de precisados en risco humano. Yuma guerras en fronteiras. Listas inteiras de alvos podem ser eliminadas en questão de minutos nem qualquer pantão do planeta. No Yemen, un convoyo vira Yuma bola de fogo. No Paquistão, un complexo desaparece, sabe Yuma nuvem de fumaça. Na Somalia, militantes corren más o míssil acentuada más rápido. Cada ataque acentuada grabado, arquivado y catalogado Yuma prueba de muerte a milares de kilómetros do gatilho. Así presenta o programa como Yuma arma de exatidad o cirúrgica capaz de eliminar amenazas de alto valor, SEM. Arriscar vidas americanas. Nomes desaparecen das listas de procurados. Planos terroristas ao destruídos antes mesmo de sair do papel. Mas ainda existe un homem que escapou da agencia por anos. Nem mesmo os drones mais sofisticados conseguiram encontrá-lo até guerra. Durante quase uma década após os atentados de 11 de setembro. Osama Bin Laden foi o homem mais caçado do planeta. O mentor do ataque mais mortal da história moderna escapou de Tora Bora, sumiu nas regiões tribais do Paquistão e se tornou um fantasma. Cada pista se esgotava. Cada operação terminava em frustração. Até que, em 2010, algo muda. Un suspeito de acentuada seguido pelo Paquistão até un complexo murado en Abbottabad isolado, sin telefones. Sem-internet, protegido por muros altos y vigilancia rigurosa. Analistas da CIA concluyen e acentuada Bin Laden. Amisao e acentuada clara y perigosísima. A unidade SEAL-Team 6 da Marina Americana atravessará secretamente o espaço aéreo paquistanês, invadirá o complexo y capturará o eliminará o alvo. En 2 de mayo de 2011, Sabomanto da escuridão. A operação tem inicio. Os SEALs avanzan huerto a huerto, limpando o predio en minutos. No terceiro andar, encontran Bin Laden, duas balas en serrama casada. O corpo é acentuada removido y sepultado no mar. Para Cia, amisao y acentuado ápice da validação, resultado de anos de paciencia, vigilancia y análisis meticulosa. Mas a morte de Bin Laden não extingue a ameaça. A Al-Qaeda se reorganiza, se fragmenta. Se espala. O terrorismo torna-se mais difuso, mais descentralizado y muito mais difícil de rastrear. Eguea o desafío é acentuada a outro, prevenir o ataque antes que ele aconteça. Isso exige ferramentas novas muito além de agentes infiltrados e drones armados. A CIA encontra então Yuma empresa que promete exatamente isso, Yuma startup capaz de mudar o rumo da história. Americanet, o responsável por essa startup, é acentuada Alex Karp. Alex Karp crece na Filadélfia, en un lar de origen judaica.
seu pai atua como pediatra y su ama se dedica a artes. El estuda teoría social, concluyó un doctorado en Frankfurt y jamás imagina comandar una compañía voltada a grave tecnología de espionaje. En 2003, Karp se une a Peter Thiel, un dos creadores do PayPal. Thiel presenta una proposta provocadora, ese potencial tecnológico do vale do silicio pudese ser usado en favor da segurança nacional, y se un software faz capaz de identificar terroristas da mesma maneira que un buscador localiza páginas na internet. Karp comece o avisado diferenciada y curiosidad intensa. Torna seu parceiro ideal. Juntos, eles fundam a Palantir, batizada en referencias pedras onividentes de O Senhor dos Anéis, de Tolkien. A seguia percebe o potencial do projeto, por meio de seu brazo de investimentos a Inukuntel. Lendi realiza o primeiro aporte na empresa. Os engenheiros da Palantir pasan a trabalhar lado a lado como analistas, aprimorando ferramentas capaces de rastrear transações financeiras, redes de comunicação y padrões de deslocamento en tempo real. A verdadeira força da Palantir está en conectar informações dispersas. Ela integra tudo ligações telefónicas, registros de viaje, movimentações bancarias y até imágenes captadas por drones, transformando todos esos dados en un único painel dinámico. De repente, os analistas pasan a enxergar a teia invisível. Quem se conecta a quem? Para onde o dinheiro é acentuada direcionado e onde o próximo ataque pode ocorrer. A misa o central da nossa companhia sempre foi fortalecer o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, em nome da paz e da prosperidade mundial. Para a CIA, isso muda completamente o cenário. As operações tornam-se mais ágeis. Alvos o identificados en horas, no mês en meses. Células terroristas o desmanteladas antes de agir. Cartéis de drogas perdem o anonimato. Até esconderijos en grandes ciudades sao revelados por padrões que, en un ser humano, sería capaz de perceber. Socino, como a Palantir, hacían o apenas reajes ameazas, ela as preve. O campo de batalla dexa de ser físico y se torna informacional. Y quien controla a informação, domina o jogo. Hoje, a CIA administra un dos maiores orzamentos secretos da historia dos Estados Unidos, vilões o destinados a operações cibernéticas, vigilancia de ponta, análisis como apoyo de inteligencia artificial y ações encobertas. Leis aprobadas durante o governo Trump eleváramos gastos con defensa para mais de $1 trilhão, con novos aportes voltados a grave inovação e ao avanço tecnológico. No papel, a missão continua a mesma, manter a segurança americana, mas, nos bastidores, as ferramentas. O alcance y o poder bruto da agencia estaba en un nivel totalmente diferente de todo o que se podría imaginar en 1947. Basamentos y reportajes recentes apuntan para nuevas capacidades ofensivas no campo digital, ampliaza o do uso de drones y parcerias cada vez más profundas como vale do silicio. A guerra na Ucrania representa una nova virada, así retorna ao centro de un conflicto indirecto, fornecendo informações estratégicas. Apoyo en malvos y treinamento a agentes ucranianos, más ser yo otro adversario a grave vista, a China. Lange de ser apenas una copiadora, Pequi Mega ocupa a dianteira en sectores estratégicos, armamentos y persónicos. Vigilancia apoyada por inteligencia artificial y comunicações cuánticas. Así ten plena conciencia de que no puede subestimar o poder chines, no campo tecnológico. No espionaje ni na disputa por influencia global. El enfrenta yuma rival quase en pé de igualdade, y esa competición no será yuma simples repetição da antiga Guerra Fría. A olar para o pasado, percebe el sé que así ja desempeñó diversos papéis saboteira, manipuladora, visionaria, derrubó gobiernos, eliminó opositores y distorceu informações en yuma escala que nenhuma outra instituição no mundo foi capaz de alcanzar. Porém, o planeta egue adentra yuma era de complexidad extrema. A informação se disemina en frações de segundo. Ideologías políticas se chocan en tempo real. Transformações demográficas remodelan civilizações. Os sistemas económicos y sociais tornaram-se profundamente interligados li, ao mesmo tempo, mais vulneráveis do que jamais foram. Así será colocada grave prova de formas inéditas. Nesse novo cenário, un simples equívoco y uma fala de percepção pode iniciar uma sequência de acontecimentos que ninguém conseguirá conter. Muito obrigado amigos por apoyar en meu trabalho como criador de conteúdo.